Olá, pessoal! Hoje nós vamos comentar sobre os movimentos realizados pelos músculos dos membros inferiores. Então, para isso é importante nós aqui comentarmos então da articulação do quadril, da articulação também do joelho e da articulação do tornozelo. A articulação do quadril, nós sabemos que ela pode executar o movimento de flexão de coxa, como está demonstrado aqui nesse vídeo, onde nós observamos que a coxa ela está o quê? Se movimentando, deslocando em sentido anterior. Então, nós temos então aqui o movimento de flexão. E o retorno para a posição anatômica, nós já temos então o movimento de extensão. Olhando numa vista anterior, o movimento de flexão, ele acontece no plano que? Sagital. Então, relembrando que aqui nós temos o plano mediano, paralelo então ao plano mediano, nós encontramos o plano sagital. Em seguida, é possível também observar aqui que a coxa ela pode apresentar então um movimento em sentido posterior, que nós também podemos denominar de extensão. Então, aqui nós observamos movimento em sentido posterior e então o seu retorno para a posição anatômica. Novamente, esse movimento ele acontece no plano que? Sagital. A articulação do quadril ela também pode realizar movimentos de rotação. Então, por exemplo, nós temos um movimento de rotação medial. Então, sempre observar que eu estou comentando aqui da articulação do quadril. Então, eu vou olhar para essa juntura. Olha, então, como que está a posição aqui dos trocânteres. O que nós podemos observar? Primeira coisa, nós temos que saber qual é o eixo de rotação do fêmur, que é uma linha que vai da cabeça do fêmur até o côndilo lateral. Então, aqui nós observamos o quê? Esse movimento para dentro, em sentido medial. E o movimento, então, para fora, em direção lateral, nós temos, então, rotação lateral. Movimento para dentro, rotação medial. Movimento para fora, rotação lateral. Rotação medial também pode ser chamado de movimento de rotação interna, enquanto que a rotação lateral também pode ser denominada de rotação externa. Além dos movimentos de rotação, nós também podemos observar o movimento de abdução na articulação do quadril. Então, o que nós conseguimos observar aqui? Que o osso ele se afasta em relação ao seu plano mediano, sendo o movimento executado no plano frontal. Então, nós temos aqui abdução. Então, de abrir, tá bom? Então, o movimento executado na articulação coxo-femoral. E o movimento, então, de adução, ele vai compreender o retorno do osso para a sua posição anatômica, ou seja, aproximando do plano mediano. Essa imagem eu coloquei aqui para que vocês possam observar a musculatura do compartimento medial fazendo esse movimento de adução da coxa. Em seguida, nós vamos comentar, então, dos movimentos que são executados no joelho. Então, nós sabemos que é uma articulação do tipo condilar, onde nós podemos observar os movimentos de quê? Flexão, então, é o movimento da perna em sentido posterior, onde nós notamos aqui uma diminuição do ângulo. E o retorno da perna aqui em sentido anterior para a posição anatômica, nós já vamos observar a extensão da perna. Então, novamente, nós notamos em sentido posterior, flexão da perna ou joelho fletido, retornando para a posição anatômica, extensão da perna ou joelho estendido. Então, um exemplo simples aqui é chutando a bola para você entender o movimento, então, de extensão da perna. Esse movimento também acontece no plano sagital, tanto flexão quanto extensão. Em seguida, nós vamos observar aqui agora o movimento de rotação. Qual é a condição para que aconteça o movimento de rotação? Primeira coisa é que esse joelho esteja fletido. Então, a partir do momento que ele estiver fletido, nós podemos observar, então, o movimento de rotação. Rotação medial ou interna, conforme está sendo mostrado aqui. Então, olhe o deslizamento da tíbia em relação ao fêmur. E movimento de rotação externo, rotação lateral. Então, note como que se comporta aqui a tíbia em relação ao fêmur. Então, voltando aqui nesse outro vídeo, é possível nós observarmos aqui com clareza como que é esse movimento de rotação lateral. Observando aqui numa vista lateral, note como que está o deslizamento aqui, então, da tíbia em relação ao fêmur, tá? Observando uma vista anterior, você consegue notar justamente isso, movimento de rotação lateral do joelho.
Em seguida, nós então passamos para a articulação do tornozelo, onde o que nós vamos encontrar aqui? Nós sabemos que o tornozelo, ele é capaz de realizar um movimento de flexão plantar, ou simplesmente flexão, e um movimento de dorsiflexão, ou também chamada extensão. Flexão plantar, movimento da planta do pé em sentido posterior. Dorsiflexão, movimento então do dorso do pé em sentido anterior. Na dorsiflexão e extensão, é como se você estivesse apoiado no calcanhar. E o movimento, então, de flexão plantar, você estaria apoiado o quê? Na ponta dos dedos, ou seja, na ponta das falanges. Nós podemos observar, então, além desses movimentos, então, para ficar bem claro aqui, tá? Uma outra imagem para que vocês possam notar esse movimento, então, de flexão plantar. Então, nós temos o movimento ali do pé em sentido que inferior para posterior, de modo que as pontas ali, então, dos dedos, das falanges estejam apoiadas, então, no solo, por exemplo, tá? Em seguida, nós observamos, então, o movimento que nós podemos dar o nome de quê? Então, ainda na articulação do tornozelo. A articulação do tornozelo, então, aqui, ó, plano mediano. Ela pode executar o movimento que da planta do pé em direção ao plano mediano. Inversão. E aí nós podemos observar, então, o movimento onde você nota que a planta do pé ela está voltada para fora. Então, longe, distante do plano mediano. Eversão. Pé para dentro, inversão. Pé para fora, eversão. Observando agora os movimentos em específico para os dedos, é possível nós notarmos, então, o movimento que denominamos de flexão dos dedos. Então, observe aqui as falanges em sentido posterior e inferior, ok? Agora, o movimento ao contrário é o chamado movimento de extensão dos dedos. Então, observe aqui numa vista lateral, para ficar bem claro, o movimento das falanges em direção à face anterior da perna. Extensão dos dedos. Espero que tenha ficado bem claro essa parte para vocês, pessoal. Um abraço.